FEAC na Escuta, um podcast da Fundação FEAC. Ao longo das últimas 3 semanas, o programa Enfrentamento a Violências da Fundação FEAC promoveu a campanha do 18 de maio, com uma agenda temática para informar e conscientizar as pessoas sobre o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. A campanha divulgou online informações sobre prevenção, denúncia, tipos de abuso, mitos e verdades ligados ao assunto e organizou um cine-debate com o documentário Se Eu Contar Você Escuta, de Renata Coimbra. Este novo episódio de FEAC na Escuta também discute o tema e busca aprofundar a reflexão com a participação da psicóloga Gorete Vasconcelos, mestra em psicologia e consultora da Childhood Brasil, que traz um panorama do cenário hoje no país. Ela afirma que pesquisa recente identificou que durante a pandemia houve uma demanda reprimida muito grande de denúncias que estão chegando agora nos serviços do Sistema de Garantia de Direitos. Também participa do programa a assistente social Ellen Araújo, que apresenta um pouco do seu projeto A Beleza na Resiliência, aprovado pelo PROAC Editais e que também dá nome ao seu primeiro livro de poesias. Gorete Vasconcelos começa falando sobre o papel da rede de atendimento na identificação e acompanhamento dos casos de violência. A função primordial de qualquer profissional que trabalha no Sistema de Garantia de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente é acolher a criança, o adolescente, acolher a família, de forma a evitar que a criança seja questionada e que ela tenha que contar o que aconteceu com ela para inúmeras pessoas. Porque essa possibilidade dela estar falando sobre a situação traumática para diferentes pessoas geralmente caracteriza uma revitimização. Então, o Sistema de Garantia de Direitos, a partir da Lei 13.431 de 2017, vem trabalhando na perspectiva de que a palavra da criança seja assegurada, mas que ela só precise contar, entrar nos detalhes sobre o que aconteceu no depoimento especial, que é feito pelo Sistema de Segurança Pública ou pelo Sistema de Justiça. A escuta especializada ela é específica da saúde, da educação, da assistência, ou seja, o sistema de proteção geralmente tem um órgão, ou vai depender muito de cada situação, que faz essa escuta acolhedora para encaminhamento da criança e para sua proteção, sem entrar em detalhes sobre a violência ocorrida. Geralmente são os CREAS, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que tem feito essa escuta, mas qualquer profissional da rede, ele poderá fazer essa escuta acolhedora e encaminhar a criança para os serviços. Os conselhos tutelares é uma grande porta de entrada para as situações de violência. Geralmente é o conselho que requisita os serviços, que encaminha a criança para a delegacia especializada, para o IML, quando necessário fazer o exame de corpo e delito. E essa organização, no caso a delegacia, ela pode fazer o depoimento especial com sede de antecipação de provas, se tiver uma equipe técnica especializada para tal, se existir uma sala com todos os equipamentos e estrutura. Caso não tenha essa estrutura, o depoimento especial deve ser feito pelo Tribunal de Justiça, pelos tribunais de justiça. Qual o panorama nesta pós-pandemia, ou pelo menos pós-isolamento social? Em relação à pandemia, eu participei como pesquisadora de uma pesquisa de violências sexuais contra crianças e adolescentes em tempos de pandemia por Covid-19. Essa pesquisa ela foi realizada pela Universidade Federal de São Paulo, em parceria com a Universidade Rural de Pernambuco e com a Unesp de Presidente Prudente. Ela foi realizada em 5 capitais, em cada região brasileira foi uma capital, e foram entrevistados conselheiros tutelares de todos os conselhos das capitais, das 5 capitais. E eles reportaram, que
durante o período da pandemia, receberam menos denúncia de violações ao longo dos meses de distanciamento social, se comparado aos meses anteriores, né? Apenas Manaus reporta estar recebendo mais denúncias e Goiânia está meio a meio, ou seja, o mesmo número de antes. É interessante observar que os conselheiros falaram que as denúncias recebidas nesse período de pandemia foram mais severas, mais graves. E que os casos recebidos durante o isolamento social geralmente são casos crônicos, em que a violência já vinha acontecendo, e a maioria refere-se a casos de violência intrafamiliar, né, que é uma característica conhecida da violência sexual intrafamiliar. Os abusos não ocorrem uma única vez, mas por períodos longos de tempos, às vezes ao longo de vários anos. Nesse pós-pandemia, nós ainda não tivemos a oportunidade de refazer a pesquisa, né, de abrir um novo campo de pesquisa para ver como é que está a demanda dos casos. Porém, empiricamente, temos notícias dos profissionais que trabalham no sistema de garantia de direitos, sobretudo dos CREAs, dos conselhos tutelares, dos profissionais da saúde, que tem uma demanda reprimida muito grande, que está chegando de forma intensa nos serviços. Então, conclui-se que a demanda ficou reprimida durante esse período e que agora as pessoas estão conseguindo acessar os serviços. As escolas, a pesquisa demonstra que as escolas são um local privilegiado de revelação de situações de violência, e que nesse período da pandemia fez muita falta, porque as crianças e adolescentes sempre se reportavam ao professor, a algum profissional da escola para retratar uma situação de violência. As escolas fechadas, esse canal de comunicação foi interrompido. Muitas crianças e adolescentes e famílias estavam convivendo o tempo todo com o agressor dentro de casa. Isso também era um dificultador para fazerem revelações, para fazerem denúncias. Então, o panorama é que, nesse momento, está chegando muito mais denúncias e muito mais situações de violações de direitos nos serviços do Sistema de Garantia de Direitos. Os indicadores socioeconômicos vêm apresentando piora no país, com aumento crescente de famílias vivendo abaixo da linha da pobreza. Há conexão entre este cenário e a vulnerabilidade de crianças e adolescentes à exploração sexual? Sim, a miséria, embora não seja um fator determinante da exploração sexual contra crianças e adolescentes, é um agravante, um grande agravante. E nesse sentido, a miserabilidade das famílias vem sendo um fator de muita vulnerabilidade para a exploração sexual de crianças e adolescentes. A fome crescente tem demandado a exposição muito grande das populações mais vulneráveis e, sobretudo, a exposição e o envolvimento com redes de agenciamentos à exploração sexual, além do uso, né, das redes sociais para programas sexuais, os abusos online. Então, nós vivemos um momento muito crítico no país e, com certeza, isso reverbera no aumento crescente das situações de exploração sexual de crianças e adolescentes e tráfico. O que é a Lei da Escuta Protegida? A implantação da Lei 13.431/2017, que trata sobre a escuta especializada e o depoimento especial, tem sido um grande desafio para os municípios e representa um grande avanço na garantia da proteção integral de crianças e adolescentes. Embora tenhamos algumas experiências exitosas no país, encampadas com a expertise da Childhood Brasil, tais como em Vitória da Conquista, Campinas, em fase inicial, Recife, Olinda, que está iniciando sua implantação, entre outras cidades, ainda temos muito a caminhar, né? Os municípios precisam se adequar, tanto do ponto de vista da infraestrutura, das políticas, como da mediação entre as principais dificuldades para se realizar um trabalho realmente integrado, um trabalho que os setores tenham um diálogo e que a centralidade seja a criança e não os serviços.
Então, com otimismo e com vontade política, os municípios e os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente, acredito que muito em breve estarão com a lei implantada em todos os municípios brasileiros. Então, vamos nos dar as mãos e fazer o que estiver ao nosso alcance, todos os profissionais, todos os gestores públicos, sobretudo os conselheiros de direitos e os gestores do executivo, de mãos dadas também com os gestores do judiciário, da segurança pública, porque envolve todas as políticas intersetoriais que garantem a proteção da criança e do adolescente. Então, vamos acreditar que esse desafio ele será superado e que muito em breve teremos a lei implantada. Gorete fala também do seu trabalho junto à Childhood Brasil e sobre o curso de depoimento especial de crianças e adolescentes que ela tem ministrado em muitos municípios do país. A Childhood Brasil, desde 2007, vem pautando nacionalmente a implantação no país de uma política de proteção integral à criança e ao adolescente, né? Com eficientes ações de advocacy e formações técnicas com as equipes dos tribunais de justiça, né? Para a implantação do depoimento especial no Brasil, na consolidação do protocolo brasileiro de entrevistas forenses, e também visando a integração das políticas de atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência, em especial a violência sexual. A organização liderou o processo de elaboração e aprovação da lei, que tem por escopo a garantia de mecanismos e princípios para a integração das políticas de atendimento às crianças e adolescentes vítimas, tendo como centralidade a criança e não os serviços. Essa lei prioriza intervenções mais rápidas e que reduzam o sofrimento das crianças e adolescentes quando estas chegam aos serviços e, ao mesmo tempo, a redução do tempo em que a criança é atendida no sistema de garantia de direitos e o aumento dos índices de responsabilização dos agressores. Além da desejada integração dos serviços de atendimento, já preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei ganha status de obrigatoriedade do poder público, né? E por meio da Lei 13.431 e do Decreto 9.603 de 2018, que estabelecem as diretrizes para a articulação e coordenação das políticas de proteção integral às vítimas de violência. A Childhood Brasil vem assessorando a implementação da lei em algumas cidades brasileiras, né? Juntamente com o Itamar Gonçalves e o Benedito Rodrigues, eu tenho desenvolvido, né, e outros profissionais também da Childhood Brasil. Nós temos assessorado os municípios na implantação da lei dos centros integrados, realizando o mapeamento do funcionamento das políticas existentes nos municípios para a garantia dos direitos de crianças e de adolescentes. A partir desse mapeamento, né, que é um diagnóstico onde se tem a evidenciação dos principais gargalos e entraves da rede para provimento de proteção integral, realizamos oficinas por segmentos com objetivos de resolução dos entraves e dos principais gargalos através da mediação entre os interlocutores dos serviços e a pactuação na consolidação dos fluxos unilaterais para se chegar a um fluxo integrado do município. Após a consolidação do fluxo integrado, realiza-se conjuntamente com os representantes do Sistema de Garantia de Direitos a elaboração do protocolo integrado de atendimento, a formação de multiplicadores e o monitoramento da implantação da lei. O que a vítima ou seus responsáveis legais devem saber para buscar os canais adequados para realizar a denúncia e receber o devido acolhimento das instituições envolvidas? Os profissionais recebem com muita motivação, né, e entusiasmo a possibilidade de participarem de cursos, né, sobre a técnica do depoimento especial. A Childhood Brasil, o Conselho Nacional de Justiça, né, e outros parceiros têm unido esforços, né, para
para promover cursos, né, pelo Brasil afora. As formações têm sido muito solicitadas, né? A Chalderud recebe muitas propostas, muitas pessoas interessadas em participarem desses cursos. Atualmente está ofertando cursos presenciais, mas também conta com uma plataforma de educação à distância. E é de suma importância que as pessoas realmente sigam as diretrizes do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, se apropriem da técnica para poderem realmente realizar o depoimento especial com todos os critérios técnicos e com todo o ritual que é necessário para a proteção da criança e do adolescente. A prevenção desse tipo de violência é o caminho almejado por todos. Como o país tem trabalhado a prevenção? Quais os maiores desafios e como é possível melhorar? Qualquer pessoa que for submetida a uma situação de violência, a sua família, a comunidade, qualquer cidadão, precisa acionar os canais de denúncia. Violência sexual é um crime hediondo, que precisa ser denunciado. A criança ou adolescente vítima de violência precisa romper a barreira do silêncio, precisa estar consciente dos seus direitos e dos mecanismos que precisam ser utilizados para denunciar. Nós temos no Brasil o Disque 100, que é um canal de denúncia nacional. A denúncia pode ser feita de forma anônima. Os conselhos tutelares também recebem essas denúncias, as delegacias, o Ministério Público e os demais serviços do sistema de proteção e garantia de direitos da criança e do adolescente devem estar aptos para acolher uma revelação, uma situação de denúncia e encaminhar para os canais de responsabilização e providenciar e garantir a proteção da criança e o seu atendimento integral. Denuncie qualquer situação de violência, Disque 100. Dê voz e vez à palavra da criança. Para a assistente social Ellen Araújo, criadora do projeto e livro A Beleza na Resiliência, falar sobre abuso ainda é um grande tabu. Acredito que é um tabu gigantesco as pessoas falarem abertamente sobre o abuso, por ser deprimente para quem escuta e para quem sofreu, doloroso, além de às vezes vergonhoso, pois gera um sentimento de culpa ou vitimização. No Brasil, existem várias frentes que debatem e dialogam continuamente sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. Mas ainda assim, o índice de denúncia continua crescendo e o desafio para nós é cada vez mais fazer reverberar nas pessoas o desejo de somar junto à causa. Porque de fato não é prazeroso abrir um podcast sobre pessoas que sofreram abuso, mas é necessário escutar, entender e ser empático a ponto de compartilhar. Pois afinal, o abuso não é algo que se supere, é algo que se leva para a vida toda. E acredito que devemos reduzir os danos causados às vítimas ou prevenir novas. Ela enfatiza a importância de um trabalho permanente de prevenção. Acredito que a pauta deve ser discutida numa potência maior do que somente na semana do dia 18 de maio. Uma vez que, se analisarmos os dados da Unicef, do governo federal no Disque 100 ou 180, veremos a dolorosa quantidade de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual todos os dias, podendo ser alguém da família, uma amiga ou um vizinho que precisa de ajuda. O dia 18 de maio é uma conquista histórica da luta pela garantia dos direitos humanos das crianças e adolescentes para os assistentes sociais no Brasil. Acredito que muitos profissionais de fato estão engajados na prevenção e na redução dos danos causados às vítimas e às suas famílias, uma vez que o nosso conselho de classe, o Cefes, sempre está à frente, fazendo chamadas para ações de proteção.
Mas ainda assim, o compromisso de se instrumentalizar de novos conhecimentos e boas práticas deve ser de interesse dos profissionais, da assistência, da saúde, da educação, entre outros que fortalecem a rede de apoio, fazendo bonito pela causa. Para finalizar o programa com delicadeza, Ellen nos conta um pouco sobre o seu projeto e livro A Beleza na Resiliência. O projeto A Beleza na Resiliência, aprovado pelo PROAC Editais, nasceu da necessidade de eu falar sobre os abusos que sofri e como ressignifiquei parte dele, através da escrita, sobretudo. Por isso, por meio do projeto, lançarei o meu primeiro livro de poesias, em 5 ciclos analógicos de uma planta e de um ser humano, que retratam a minha trajetória de vida, na tentativa de impactar outras pessoas, vítimas ou não, para que saibam que o abuso nos marca para sempre, mas ele não nos define, pois sempre é possível escrever uma nova história. Meu livro será lançado no dia 25 de junho, que serão doados aproximadamente 600 exemplares para pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidades e técnicos que atuam com este público, visando potencializar instrumentos de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e ainda ser um meio de demonstrações, exemplos de possíveis processos de superação de vivências de negligências. Agora o poema, intitulado O Sentido da Resiliência. Deixe a sua imaginação fluir para uma chuva repentina de outono. Você, flor, o vento e a chuva avassaladores te jogam para lá e para cá. Seu caule, antes rígido, começou a fraquejar. E neste vai e vem, passa-se a questionar se vai superar ou aguentar. E rapidamente, como vieram, a chuva se despede e o vento cessa, deixando flagelações em você. Com toda a energia possível, aos poucos se recompõe, fixando-se ao solo, buscando a luz, vai se reerguendo, ressignificando o ocorrido, como ainda refletindo e resgatando aprendizados. Mas logo um novo dilúvio volta. Você está mais forte, mas é afetada. Não como antes. Este foi o FEAC na Escuta. Para mais informações, visite www.feac.org.br.